Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que estejam todos bem. Se você está acompanhando a transmissão desse culto, isso significa que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre a sua vida. E que bênção, que privilégio nós temos, enquanto igreja, ainda que distantes, de meditarmos na palavra de Deus. Que o seu coração, que a sua mente possam estar concentradas nesse momento tão precioso na vida da comunidade de fé. Que Deus nos abençoe agora na meditação da tua palavra e vamos louvar ao Senhor neste momento. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje, ao invés de estudarmos Atos dos Apóstolos, conversaremos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versos 25 a 35, no chamado Cântico de Simeão, o último dos 5 cânticos do Natal. Nós temos conversado nesses domingos, no culto às 19 horas, sobre os cânticos do Natal. Já falamos sobre o cântico de Isabel, o chamado Beatitude. Também conversamos sobre o cântico de Maria, o Magnificat. Também sobre o cântico de Zacarias, o Benedictus. Também temos o cântico dos anjos, o coral dos anjos, o Glória in excelsis Deo, Glória a Deus nas alturas, que é o cântico sobre o nascimento de Jesus. O cântico dos anjos que cantam, anunciando o nascimento de Jesus. E o último dos cânticos é o cântico de Simeão, que nós vamos conversar nessa manhã, que é o Nunc Dimittis, que se encontra em Lucas capítulo 2, versos 25 a 35. Esse estudo de hoje é também essa preparação para o nosso Natal, preparação para o nosso coração, para aquilo que Deus tem para nós na presença de Jesus, nosso Salvador. Mas antes de nós conversarmos sobre o texto, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Obrigado, ó Deus bendito, pela certeza da sua presença, pela certeza, ó Deus, que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque no seu grande amor nos atrai, nos alimenta, nos sustenta. Bendito Senhor, como é bom estarmos na sua presença e experimentarmos do seu grande amor. Fala conosco agora, nos abençoando,
nesse momento de estudo da Sua Palavra e que Teu Espírito Santo nos alimente para a glória, honra e louvor de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pois bem, vamos então ler Lucas capítulo 2, versos 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O verso 25 parece nos indicar que esse homem justo e piedoso, chamado Simeão, era um dos sacerdotes, dos inúmeros sacerdotes que serviu no templo de Jerusalém. Esse homem justo e piedoso, diz no versículo 25, que ele esperava a consolação de Israel, esperava que Israel fosse consolado, confortado, cuidado, esperava o socorro de Israel. E o texto do verso 25 nos aponta que o Espírito Santo estava sobre ele. É muito interessante nós notarmos isso em Lucas, né? O Evangelho de Lucas nos relata que os personagens são cheios do Espírito Santo, são guiados pelo Espírito Santo. Os grandes eventos do Evangelho de Lucas são sempre precedidos pela ação do Espírito Santo. Depois leia na sua Bíblia, leia o Evangelho de Lucas, é um evangelho maravilhoso. Todos os evangelhos são maravilhosos. O Evangelho de Lucas, de maneira particular, é um evangelho escrito com com um estilo literário, com uma poesia que faz com que o nosso coração se derrame, né? Eu particularmente tenho um amor muito precioso por dois evangelhos, por o Evangelho de Lucas, por esse estilo de Lucas ao narrar, né, os fatos, e gosto muito do Evangelho de Marcos, pela maneira com que Marcos narra os fatos. Também é um evangelho que eu gosto muito de estar lendo, relendo e estudando. Pois bem, Lucas sempre nos fala que os eventos poderosos, grandiosos, são precedidos pela essa ação do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo estava sobre esse Simeão. Então alguma coisa muito grande, muito espetacular haverá de acontecer. Verso 26, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. É uma expressão que aponta para o Messias, né? E que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Messias do Senhor. Uma expressão que mostra que esse homem aguardava e havia uma promessa que lhe havia sido dado pelo Espírito Santo de que ele veria o Messias, o Cristo do Senhor. Verso 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: se em primeiro lugar o Espírito Santo revelou, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo comunica. Comunica a Simeão e comunica conosco, o Espírito Santo nos ensina, né? Nós cremos nessa ação do Espírito Santo ensinador. Aqui o Espírito Santo é aquele que guia, né? Verso 27, verso 26, o Espírito Santo revelou, falou, mostrou algo que não podia ser visto, ou anteriormente não era visto, né? Verso 27, aqui o Espírito Santo é aquele que guia, é aquele que dirige. Que bênção é sabermos, né, que essa experiência é a experiência que nós vivemos como cristãos. O Espírito Santo que nos fala, que nos ensina, o Espírito Santo que nos guia, que nos move. E ele, movido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, foi até o templo. E é aí que o texto nos conta que ele tem um encontro com Jesus, posto que os seus pais o levaram para cumprir, né, o que a lei ordenava. Nós não sabemos, porque Lucas não nos conta, quais eram essas questões ou quais eram essas obrigações que a lei ordenava. Mas o fato é que eles vão ao templo
para cumprir algum dos rituais exigidos pela lei ou pela tradição judaica. Algo interessante no texto, né, que eu quero reforçar, é que ele tem esse encontro com Jesus porque ele é movido pelo Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, bem como em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo sempre coloca as pessoas em movimento. Ele coloca em movimento para o encontro com Jesus e coloca as pessoas em encontro com Jesus em movimento para proclamar a salvação. Aqui, já no prólogo, né, do Evangelho, no primeiro capítulo do Evangelho, no segundo capítulo do Evangelho de Lucas, haverá sempre a ação do Espírito Santo, fazendo com que as pessoas estejam em encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus elas são levadas a proclamar. Nós vamos ver esse mesmo movimento no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos. Leia para você perceber. O Espírito Santo está sempre movendo as pessoas para ir até Jesus e está movendo as pessoas que vão até Jesus a irem para proclamar, para pregar que Cristo é o Salvador. Pois bem, verso 28, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo. Eu fico imaginando esse momento para Simeão, né? Ele tem a revelação de que não morrerá antes de ver o Messias, o Cristo do Senhor. Ele vê o menino, sabe que aquele menino, pela revelação do Espírito Santo, é o Messias. Ele o toma nos braços. Eu não consigo imaginar qual foi esse impacto, essa emoção, mas nós podemos perceber no cântico dele, verso 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ele louva, ele adora. O fato de estar com Jesus nos braços o faz louvar, o faz adorar. E ele tem a expressão que dá título em latim ao cântico, o Nunc Dimittis. Agora podes despedir-me, pode me despedir em paz. E ele diz, pode me despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Verso 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. Em Lucas, a presença de Jesus é a presença da paz. Lá em Lucas capítulo 2, verso 14, no coral dos anjos, né, nós vamos mais uma vez ouvir essa palavra, né, daquele que traz paz aos homens, paz a todos aqueles que se abrirem com boa vontade, com o coração livre para recebê-lo. É a promessa de Isaías, capítulo 9, 5 a 6, né, que ele é o príncipe da paz, aquele que traz a paz que nós temos, a paz que nós experimentamos, a paz que nós gozamos, é a paz que Cristo nos dá. E então Simeão já nos fala dessa paz. Agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os olhos já viram apontam para a ideia do vigia, né? Daquele que está atento para ver aquilo que pode acontecer. Essa expressão do vigia, né, dos olhos já viram, aponta que há muito tempo os seus olhos buscavam ver. Ele estava como um vigia, como um sentinela, aguardando, esperando, ansiando que esse dia acontecesse. Verso 31, a qual preparasse diante de todos os povos. Aquilo que os seus olhos viram não pertence aos seus olhos, mas isso que os seus olhos viram, Deus preparou para todos os povos. Aqui nós já temos uma mensagem que é central no Evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que essa mensagem do Evangelho é universal. Ela é para todos os povos, raças, tribos e nações. Não é apenas para judeus, mas também para os gentios. Não é apenas para os homens, mas é também para as mulheres. Não é por outro lado que Lucas é o evangelho que mais nos relata sobre as mulheres, sobre o papel das mulheres, bem como Atos dos Apóstolos. Esse evangelho é o evangelho que nos aponta a universalidade, tanto que não há mais diferenciação entre culturas, entre raças e povos,
mas entre também homens e mulheres, e nem de idade. Jovens e velhos, idosos e crianças. Aparece no Evangelho de Lucas para mostrar que a profecia de Joel, capítulo 2, se cumpre, que não há mais diferença entre jovens e idosos, entre crianças, entre homens e mulheres, entre servos e servas. Todos e todas são aqueles que são alvos do amor de Deus em Cristo Jesus. Verso 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A luz para a revelação. É interessante porque revelação, a palavra revelar, significa trazer alguma coisa que antes estava no escuro para a luz. Trazer alguma coisa que antes estava no escuro para que possa ser visto, né? A revelação, né? Lá no passado, quando as pessoas ainda tinham aquelas câmeras de tirar foto, né? Que tinham um filme, então se falava muito isso, né? Vamos levar a foto para revelar. Isso porque era necessário um tratamento, né, de luz para que pudesse aquela imagem que estava na escuridão pudesse vir para a claridade, né? Que ela pudesse aparecer. Por isso, revelar, trazer o que estava no escuro para a luz. Essa palavra revelação é muito forte para nós cristãos, porque nós cremos que aquilo que antes estava escuro, que aquilo que estava escondido, que os nossos olhos não podiam ver, em Cristo nós passamos a ver. É uma operação das vistas, né? É uma operação dos olhos espirituais. Antes não conseguimos conceber o amor de Deus, não conseguimos compreender o amor de Deus, mas os nossos olhos foram abertos, nós tivemos a revelação do amor de Deus, da glória de Deus, da paz de Deus, da presença de Deus. O Evangelho é a paz de Deus. Quando nós encontramos com Cristo, nós gozamos da revelação máxima daquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. É por isso que o Cântico de Simeão fala luz para a revelação aos gentios, para que os gentios possam ter os olhos revelados, né? Para conhecer aquilo que é a luz verdadeira, aquilo que é a luz real. E para a glória do teu povo de Israel. A expressão para a glória do teu povo de Israel apresenta que essa luz que vem sobre os gentios, para que eles possam ver a realidade da salvação, é também uma luz gloriosa que vem sobre Israel, para fazer com que Israel possa conhecer a verdadeira glória. Veja que Moisés quis conhecer a glória. Mostra a tua glória, isso me basta, né? Mas agora em Cristo Jesus a glória faz com que Israel possa se achegar ou possa ter acesso à glória de Deus. Verso 33, e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Essa palavra admiração quase sempre aparece no Evangelho de Lucas para um ato diante da glória da manifestação de Deus, né? Da glória de Deus manifesta. Aqui eles estão admirados porque algo glorioso é falado a respeito de Jesus por Simeão. E eles ficam admirados com isso, como nós também deveríamos ficar, né? Como nós perdemos esse impacto, né, da presença do Senhor, da sua palavra, na adoração, na oração, como nós perdemos a nossa espiritualidade, o conceito de temor, de reverência, né? O verso 34 nos conta que Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Até aqui, essa é a primeira parte. Note que Simeão abençoa tanto a Maria quanto a José, mas a sua profecia é dada apenas a Maria. Ele disse a Maria. Por quê? Os estudiosos estão convictos de que José teria morrido antes de Jesus iniciar o seu ministério. É por isso que nós não temos menções de José nem nos evangelhos, nem nos Atos dos Apóstolos. Por isso que ele diz a Maria aquilo que vai acontecer no ministério de Jesus. E o que vai acontecer no ministério de Jesus? A proclamação de Jesus elevará muitos, muitos ouvirão e serão elevados, mas muitos, ao ouvirem a palavra de Jesus, ouvirem o ministério de Jesus, ou olharem para Jesus, o negarão
e serão destruídos e terão a sua ruína. Algo que o Evangelho de João nos diz, né, que aqueles que nele creem são salvos e aqueles que nele não creem já estão condenados. O próprio Jesus vai dizer em Lucas que ele veio para trazer espada, no sentido de que aqueles que nele crerem, que nele colocarem sua fé e que forem fiéis, estarão com ele e serão por ele aprovados, mas aqueles que o negarem serão dele cortados, né? Essa expressão de que a espada, no sentido de que haverá nele uma divisão clara dos que acreditam e dos que não acreditam, dos que o amam e dos que não o amam, daqueles que o adoram e daqueles que o rejeitam, né? É por isso que o final vai nos apontar, né, que ele será alvo de contradição, uma menção específica, né, às águas de contradição, ou às águas de Meribá, como nós encontramos em Números 20, verso 13 e Deuteronômio 13, 51. Porque assim como nas águas de Meribá, ou nas águas da contradição, Israel foi dividido entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que rejeitam o Senhor, daqueles que esperam no Senhor e daqueles que se revoltam, né, no sentido de coração não esperar e ainda menosprezar o poder de Deus, né, ou a glória de Deus. Da mesma maneira, Jesus será alvo de contradição, no sentido das águas de contradição de Meribá, que faz divisão entre os que amam, obedecem e creem em Deus e aqueles que não amam, não obedecem e se revoltam contra Deus. Verso de número 35, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui é a clara, né, manifestação de que os corações serão como que pesados, né? Os corações serão perscrutados, os corações serão lidos. A presença dele fará com que os corações sejam expostos. Coração aqui no sentido do propósito da vida, do sentido da vida, daquilo que é essencial na vida de cada um. A presença de Jesus, né, o ministério de Jesus vai apontar aqueles que colocam todo o seu coração nele e aqueles que o rejeitam. Ele vai manifestar o pensamento de muitos corações. Verso 35 no final, mas quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Aqui se trata da espada de discriminação, né? Como nós encontramos em Ezequiel capítulo 14, verso 17. O Dr. Raymond Brown, que escreve um fantástico livro chamado O Nascimento do Messias, que vai fazer uma discussão, uma explicação de todos os eventos relacionados ao nascimento de Jesus, escreve o seguinte: se ser israelita não garante a participação na salvação trazida por Jesus, ser membro de sua família também não garante. Está lá na página 557 do livro do Raymond Brown, O Nascimento do Messias. Pois bem, deixa o pastor explicar esse finalzinho do verso 35. Muitos entendem que uma espada atravessará a sua alma, alguns entendem isso que se trata do sofrimento de Maria, que Maria vai sofrer como mãe, que Maria vai sofrer por ver seu filho morrer. Mas Raymond Brown, um dos maiores especialistas do Novo Testamento, vai nos dizer que aqui não se trata de um sofrimento de Maria, um sofrimento materno, mas ele aponta que isso se refere a essa espada atravessará a sua alma como uma clara percepção de que Maria vai experimentar que o fato dela ser mãe, de estar ou de andar com Jesus como se mãe ela devesse se portar, ela vai perceber claramente que isso não lhe traz nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de qualidade e nenhum tipo de salvação prévia. Raymond Brown vai deixar claro essa questão, que da mesma maneira como que nenhum judeu em particular, nenhum israelita em particular, garante a participação trazida por Jesus pelo fato de ser israelita, tampouco nenhuma pessoa da sua família. E os evangelhos são claros em mostrar isso, né? Que Jesus vai dizer, em um dado momento, que a família dele são aqueles que cumprem a vontade do Pai, esses são a minha mãe, meus irmãos, as minhas irmãs. Ao contrário,
né, da mãe e dos irmãos que estão à porta dizendo: queremos falar com ele, né? Lá no Evangelho de Marcos, eles querem levar Jesus com medo de sofrerem, a família de Jesus sofrer algum tipo de perseguição, porque Jesus estava questionando as autoridades religiosas, mas também se tornando alguém que poderia ser acusado por Roma de algum tipo de perturbação da paz, alguma coisa assim. Então, eles preocupados com isso vão tentar prender Jesus, né? Levar Jesus como que preso com eles, para que ele pare de pregar. E Jesus então diz: a minha família são os que cumprem a vontade do meu Pai. Esses são as minhas mães, né? Meus pais, né? Meus pais não, minhas mães, meus irmãos e minhas irmãs. É interessante notar isso porque aqui então, de acordo com Raymond Brown, não se trata de sofrimento materno, mas dessa espada de discriminação, no sentido de que essa espada separará claramente aqueles que lhes são fiéis e aqueles que não são fiéis. E isso significa, inclusive, que não há laços de parentesco nem de cultura que garantam para essas pessoas com laços que são do seu povo e, entre aspas, da sua família, mereçam qualquer tipo de privilégio. Eu quero terminar esse momento do Cântico de Simeão com uma poesia, uma forma de oração, cujo título é Mantenha os Olhos em Jesus. Algo fantástico nós aprendemos de Simeão é Simeão dizer que: ó Senhor, pode me despedir agora em paz, porque meus olhos viram o Salvador. É como se Simeão tivesse afirmando: Ele é o essencial, Ele é o tudo, Ele é a minha vida, Ele é a minha esperança, Ele é a minha alegria. Eu já não preciso mais nada, eu já vi tudo o que precisava. É algo que me traz profundo impacto no coração quando eu leio esse Nunc dimittis, quando essa expressão é dita: despede o teu servo em paz, despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. No nosso tempo, infelizmente, os nossos olhos estão desviando para tantas coisas, os nossos olhos estão desviando para tantos interesses, e por isso nós estamos tão perdidos, às vezes tão ansiosos, tão medrosos, tão angustiados, por conta de que os nossos olhos não estão fixos em Jesus. Se eles não estão fixos em Jesus, se eles não estão em Jesus, no que eles estão? E essa é a pergunta que Simeão faz para você e para mim. Se os nossos olhos não estão em Jesus, no que eles estão? E quando eles não estão em Jesus, quais as consequências nós temos na nossa vida? Quais as consequências nós temos na nossa história? Deixe-me ler então. Eis que já se foram os anjos, pastores, magos, exceto Simão, esperando ansiosamente pelo consolo de Israel. Justo, cheio do Espírito, pleno de esperança, seguiu na fé, de não morrer até seus olhos verem o Messias Salvador. Fiel aos deveres do templo, bem ali veio entrar nos braços de seus pais o prometido libertador e a paz. Simeão vê, estremece, o espírito se eleva, segura o Salvador em direção ao céu. Grita o velho visitado pelo Eterno: Nunc dimittis, agora posso partir em paz, perfeita paz. Os olhos veem a salvação, luz aos gentios, glória a Israel. A família regressa, Nazaré verá o Messias resplandecer. E nós? Viemos, cantamos, oramos, vimos resplandecente a salvação do Salvador? Como Simeão, partiremos em paz? Do banco da igreja, da vida? Nunca dimittis, agora, volte em paz, vive em paz, ame a paz, mantenha os seus olhos em Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela certeza da sua presença. Faze-nos, ó Deus, nessa manhã, agora, olhar
fixamente para Jesus. Assim como Simeão, possamos também dizer, nunc dimittis. Ó Deus bendito, estamos já plenos, já vimos a Tua glória, já temos a Tua presença, estamos certos do Seu amor. Ó Deus bendito, é isso que dá sentido a esse tempo que vivemos, esse tempo do advento. As luzes enfeitam a cidade, os shopping centers, mas precisamos da luz que ilumine o nosso coração. Nós precisamos da paz que vai além dos cartões de Natal e das mensagens, ó Deus, que são ditas às vezes de maneira tão leviana. Paz, paz verdadeira, paz real, nós só temos na Tua presença gloriosa. Ó Jesus, faz, ó Deus, que essa paz alcance o coração da minha irmã e do meu irmão, o coração do Seu povo, para que possamos também cantar como Simeão. Ah, os meus olhos viram a Jesus. E é por isso que eu posso viver em paz. Para a glória de Jesus nós oramos assim, Senhor, hoje e sempre. Amém.